Bom dia, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Olha, hoje é um dia muito especial. Hoje acontecerá uma coisa que não acontece sempre. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Santa Missa, e com a graça de Deus terei hoje a oportunidade de participar da Santa Missa, né, celebrada no formato extraordinário, né, a Missa Tridentina. Eu não tenho, né, infelizmente, acesso à Missa Tridentina aqui na minha cidade. Eu preciso ir para outra cidade e é isso que nós faremos daqui a pouco. E uma grande alegria também é que o meu afilhado também vai para a missa, né? E inclusive ele talvez seja um dos grandes motivos da gente tá indo, né? Claro que o motivo que a gente tá indo é para encontrar Jesus na Eucaristia. Mas assim, se não fosse pelo meu afilhado, talvez a gente não iria, né? Hoje participaríamos normal na capela, como de costume. Mas há um tempo atrás, né, eu me lembro que sentei à mesa com o meu afilhado e apresentei a Missa Tridentina para ele, né, mostrei vários vídeos, né, mostrei as orações e ele simplesmente ficou fascinado e desde então a gente sempre tinha essa meta, esse objetivo da gente participar juntos, né, uma vez. E hoje é o grande dia, estou muito animado, né, eu participei da Missa Tridentina já uma vez. Essa será a minha segunda e eu quero realmente viver este momento, né? Dizem que geralmente a primeira missa, a segunda, a terceira que você participa, geralmente você é um espectador, né? Porque a princípio muita coisa é diferente. Então até você realmente se acostumar, ou então, começar a realmente viver cada momento, né, leva um pouquinho de tempo. Então eu quero, né, viver esse momento. Inclusive também, se Deus assim quiser, terei a graça de me confessar, né, por lá. Então é uma confissão completamente diferente, né, do que estou acostumado, né. Então eu quero fazer meu exame de consciência e então já estar pronto para me confessar chegando lá. Boa noite, meus caríssimos, espero que vocês estejam bem. Eu sei que infelizmente eu não consegui gravar muita coisa da Missa Tridentina. Acontece que eu até queria, mas como eu também queria, né, aproveitar o máximo possível, né, e realmente viver cada momento da missa, eu acabei não gravando, né, gravei ali um pouquinho, né, antes da missa começar, um pouquinho ali na introdução dela, mas o que eu tenho a dizer aqui e talvez trazer até alguns motivos pelos quais você também deveria procurar uma missa assim para participar, seja uma vez ou outra, ou se você tiver a disponibilidade todos os domingos, todos os dias, né? Eu não sei, porque aqui eu não quero atacar de modo algum, né, a missa ordinária, né? A missa posterior ao Concílio Vaticano II, mas aqui eu quero trazer algumas razões que talvez possam, né, ajudar até mesmo você em sua vida espiritual e que podem, né, te trazer um caminho, né, a seguir. É sempre uma experiência muito boa, né, você tá ali e vivendo realmente aquilo, né, assistindo com os teus próprios olhos. Então, não assistindo, né, no celular, na TV, né, mas vendo com seus próprios olhos. E é uma coisa assim incrível. É realmente uma coisa de outro mundo. Você como que sai da terra para experimentar o próprio céu, né, ali que se faz presente. Além da Santa Missa, né, eu consegui me confessar com a graça de Deus. O padre atendeu as confissões antes da missa
E desde aqui a gente já vê, né, uma coisa muito interessante, que o padre atendeu uma multidão de fiéis. Ele começou a atender as confissões 8h15 e ele parou de atender a confissão às 9h30, que é o horário que ele era para começar a missa. Então, tipo, ele foi, assim, permaneceu o tempo todo e conseguiu confessar todos os fiéis. E isso é uma coisa, assim, que a gente não vê muito nos dias de hoje, principalmente a confissão antes da missa, né? Eu já passei pela experiência de antes da missa pedir para um padre, né, me confessar, né, se eu poderia me confessar, e o padre falou para mim esperar, né, para ser depois da missa. Mas aqui não, né, a gente viu o padre ele atendendo as confissões antes da missa e um grande número de fiéis e até o fim, né, até terminar todos os fiéis. Um outro ponto aqui que eu gostaria de falar e de ressaltar com relação à confissão é que o padre me deu instruções assim muito bem direcionadas, me puxou a orelha mesmo, sabe? Não é passar, né, a mãozinha na cabeça, falar, oh, tudo bem, acontece, mas agora se levante, tente de novo, mas ele realmente dá um puxão de orelha, né? Falando, inclusive ele me falou, né, tipo, se continuar assim, se permanecer nesse jeito, futuramente, né, um padre te atendendo e ver que realmente não tem contrição, você pode negar sua confissão. Ou seja, assim, ressaltando e dando uns puxão de orelha, falando realmente aquilo que precisa melhorar e que se eu não melhorar vão ter essas consequências. Uma coisa muito interessante que realmente nos desperta o sentimento, né, nos desperta essa sensação de urgência, essa sensação de que eu preciso realmente me converter, que o céu não é uma brincadeirinha, é uma coisa séria, que se eu não acordar para a vida, eu vou estar perdendo muita coisa, eu vou perder muita coisa. Os principais pontos que eu posso estar trazendo, né, com relação à Santa Missa também, principalmente a piedade que você encontra, tanto o sacerdote, né, com as suas orações e também com os seus direcionamentos espirituais, né, completamente alinhados com a doutrina católica, das pessoas participando da Santa Missa ali com muita piedade, né, para receber Jesus Eucarístico, né, se ajoelhando em todos os momentos. Realmente você consegue enxergar a piedade do povo, né, uma pessoa, um povo que realmente está ali para ver Jesus Cristo. E pelo menos um ponto assim central que assim me deixa assim, caraca, assim, de boca aberta mesmo, principalmente com relação ao silêncio, né, que chegando na igreja, ó que eu cheguei bastante cedo, com 1 hora de antecedência por conta das confissões, assim, do início ao fim, é uma igreja completamente em silêncio. E olha que encheu, assim, eu mesmo fiquei em pé, porque a igreja lotou. E antes da missa começar, você não escutava, né, pessoas cochichando, pessoas conversando, pessoas dando risada alto, enfim. Se uma pessoa ali quisesse conversar com outra, elas simplesmente se levantavam, iam para fora da igreja e conversavam fora da igreja. Porque entendem que a igreja é um lugar santo que se deve cultivar o silêncio, né? Então, é uma coisa assim belíssima, porque pelo menos eu, na minha comunidade, eu vejo que falta muito silêncio, né? E a minha comunidade é uma igreja grande. E você chega e você escuta muito barulho, escuta muita conversa, risada, gritaria, e é curioso, né? Curioso a gente ver isso, né? Essas diferenças. A gente percebe também, né, principalmente nesse rito, com relação ao sacerdote, porque, assim, você enxerga um sacerdote que realmente ele vê o papel que ele tem, né? Ele compreende a missão de sacerdote que ele tem. Então, é um sacerdote que você vê realmente que ele se preocupa com a salvação das almas. Ele se preocupa com o povo, as ovelhas, pelas quais Jesus Cristo destinou a ele. Então, você percebe, né? Eu mesmo percebi com relação à minha confissão, né, com as instruções que o sacerdote me passou, mas também você percebe, né, na missa, né, até os momentos de homilia, enfim, de sermão, você percebe realmente que é um sacerdote preocupado com as suas ovelhas. Um sacerdote que instrui as suas ovelhas para o caminho da salvação. Então, realmente, ele traz assuntos do céu. Ele traz assuntos relacionados às virtudes, a cultivar virtudes, a abandonar os vícios, o que nós devemos fazer para chegar ao céu, realmente. Não um discurso vazio, não um discurso atrelado a esse mundo, que se encerra nesse mundo, que não fala nada das coisas do céu, das coisas do alto, né, que não apontam os perigos, né, que os inimigos da alma, né,
todos os dias, né, tenta nos puxar. Então, realmente é um sacerdote preocupado com a salvação das suas ovelhas. Isso é uma coisa muito importante, porque realmente falta, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Nós atualmente passamos por uma crise no sacerdócio, que são sacerdotes que não reconhecem, né, o papel sacerdotal que eles possuem. E o que eu digo aqui não é nenhuma heresia, não é falar mal de um sacerdote, mas essa é a verdade, né? Inclusive, São Padre Pio, né, um grandioso santo, veio para reacender, né, esse chamado. Reacender, não, esse é o caminho que um sacerdote deve seguir. O sacerdote é vítima, o sacerdote é uma oferenda. Ele precisa se sacrificar pelo bem das suas ovelhas. Ele não é um leigo comum que tem a capacidade de celebrar missa e perdoar os pecados. Não, o sacerdote tem um grau elevado, é um grau maior do que um simples leigo. E ele tem o grau da ordem. É ele quem realiza, né, o sacrifício, age na pessoa de Cristo e realiza o sacrifício. Sem um sacerdote não existe missa. Sem um sacerdote não importa se tiver milhões e milhões de leigos na Assembleia. Se não tiver um sacerdote, não tem missa, não tem confissão, né? Nós pereceríamos se não tivéssemos um sacerdote. Portanto, é belíssimo ver que, né, nós encontramos com muita facilidade neste rito sacerdotes empenhados pela salvação da alma. Com todo esse ambiente, né, do canto, do silêncio, das orações, ele propicia um tempo, né, um momento de oração profundo, né? Ali você não bate palma, ali você não para cantar parabéns, ali você não para erguer os braços, para repetir uma oração com o padre. Não, você reza em silêncio, né, no seu interior. E isso ajuda muito a você cultivar a oração, a você se manter nesse espírito de oração, do início ao fim. Então isso é uma coisa muito importante, né, que assim, propicia muito para você rezar, né, realmente conversar com Deus e aproveitar este momento da Santa Missa. Então, é assim, um dos principais pontos que eu enxergo, né, essa piedade que também te aproxima da oração, né? Afinal de contas, o silêncio, é o silêncio que nos aproxima de Deus, não é no barulho que nós encontramos Deus, mas sim no silêncio. E com certeza, né, numa missa tradicional, você encontra o silêncio. E são esses os pontos que eu queria trazer, um pouquinho das minhas impressões também com relação à missa que participei hoje. Assim, é simplesmente uma graça enorme. Se você tem essa oportunidade de participar, né, dessa missa, participe. Eu sei que também não é a realidade de todo mundo aí. Eu estava conversando com um inscrito há uns dias atrás e ele me disse que fez uma breve pesquisa e a missa tradicional que ele tinha mais próximo de onde ele morava ficava a 190 quilômetros. Então não é uma coisa que a gente consegue fazer todos os domingos, é uma coisa difícil. Infelizmente não é todo mundo que tem a possibilidade de participar com frequência. Mas se você tem, por favor, participe, né? Você não se arrependerá e será muito bom para a sua alma, né? Não se deixe levar pelas pessoas, pelos discursos vazios de pessoas que enxergam isso como algo danoso, como algo que é um rigorismo extremo, né? É só uma tradição, não leve isso a sério, isso não vai ficar doido. Por favor, não leve em conta essas pessoas. Mas a minha recomendação é que participe, faça essa experiência e aproveite, né? Veja as graças que Deus pode realizar na sua vida, né, através de você, né, rezando mais, participando, comungando com fé, se confessando bem. A partir disso nós conseguimos grandes frutos espirituais, né, na nossa vida. E nesse vídeo eu não quero atacar, né, a Missa Nova, muito pelo contrário, eu não sou doido de falar qualquer coisa contra a Missa Nova, mas são algumas coisas que eu percebo, né, com relação à Missa Tridentina, com a Missa Nova, né. Eu participo regularmente da Missa Nova, né, amo muito. Assim, uma Missa Nova bem celebrada é também um céu na terra, com um sacerdote celebrando bem, é uma coisa belíssima, é uma missa belíssima. Mas a verdade é que numa missa tradicional a gente não precisa filtrar, né? Você não precisa, será que eu vou nessa igreja? Mas nessa igreja o pessoal, enfim, tem esses pontos aqui que é meio complicado, né? Mas não, numa missa tradicional, numa igreja com missa tradicional, você sabe que ali você vai encontrar um sacerdote pronto para instruir as suas ovelhas e ali você sabe que vai encontrar um ambiente muito acolhedor de oração. Claro que aqui eu também não falo que a sua igreja, por exemplo, não tem isso, por favor, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com esse vídeo, né?
Para encerrar, eu gostaria de rezar com vocês uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, né, pelo Santo Padre e o Papa Leão. Quero rezar pelo seu pontificado, pelas suas intenções, mas principalmente para que ele, agora neste seu pontificado, torne a missa tradicional mais conhecida e também mais celebrada pelo mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À direita nós vemos um pouquinho de mato, mas à esquerda nós vemos mais mato. E um caminhão também passando. Muito mato.